Então, doutora Renata, obrigada por estar aqui, primeira coisa, assim, agradecer por ter achado um tempinho, né, na sua viagem e vindo aqui conversar com a gente, assim. E aí eu queria já começar perguntando, né, como que... Eu sei que você já era médica, e aí como que caiu no mundo do autismo e dos transtornos ali do neurodesenvolvimento, né? Eu que agradeço o convite, Kelly, e estou muito feliz de estar aqui para a gente fazer um bate-papo aí, uma mistura da parte médica e da parte materna também, tá? Na verdade, embora não fosse a minha área de atuação, né, que a minha formação é em clínica médica e UTI, né, as minhas especialidades. O autismo sempre foi uma pulga atrás da orelha, né, porque com o desenvolvimento do meu filho, eu fui notando alguns sinais e que eu não achava que eles seriam suficientes já para direcionar para um diagnóstico. Então, conforme o Vicente foi crescendo e eu fui notando outras coisas, aí até que chegou aos 2 anos de idade e finalmente eu fui atrás de fechar o diagnóstico, porque aí já tinha mais comemorativos ali que estavam gritantes, né? E aí você fala, ele foi crescendo, né? Pra grande maioria, 2 aninhos ainda vai dizer, nossa, mas tão pequenininho, né? Isso, não, mesmo assim, eu não tive validação de alguns profissionais, de alguns especialistas, da família, de colegas médicos que eram amigos, né? Então, assim, foi uma fase bem difícil, né? Mesmo eu sendo médica, não foi fácil, tá? Então, assim, até por esse motivo foi que eu também comecei a estudar mais, né? Que eu fiz uma pós-graduação em neuropediatria e hoje atuo também nessa área do autismo. Então, assim, as pessoas falam assim, ela é médica, então deve ter sido tudo muito fácil, né? Mas não foi bem assim, né? Então, assim, apesar de fazer o acompanhamento adequado com pediatra mensalmente, né? A gente sabe que o neurodesenvolvimento, ele não se dá em saltos, né? É um desenvolvimento contínuo. Então, assim, a criança ela tem um desenvolvimento crânio-caudal, proximal distal. A gente leva no pediatra mês a mês para detectar alguma alteração, mas assim, essa criança ela muda semana a semana, né? É um crescimento muito importante. Então, o primeiro sinal que eu notei foi na amamentação. O Vicente não fazia contato visual. E aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tive outro filho, mas eu imaginava que ele deveria olhar para os meus olhos. E aquilo até... Eu tinha a ajuda de uma enfermeira, né, para amamentar. Eu até questionei e falei assim, nossa, ele não olha nos meus olhos, né? E eu tive uma intercorrência no pós-parto. Eu fiquei internada na UTI que eu trabalho, que eu tive quase um AVC. E aí ela até me falou assim, não, mas ele deve ter ficado com medo, que você quase morreu. Então, essa foi a justificativa dele não olhar nos meus olhos. E isso ele já tinha 14 dias, né? Porque a gente sabe que o bebê, ele já tem uma procura pela face humana assim que ele nasce, né? Com 12 horas de vida, ele faz esse contato muito bem feito durante a amamentação. Então, eu ouvi aquilo e falei, realmente não há de ser nada, mas eu guardei para mim, né? Uhum. E assim, não especificamente sobre o Vicente, mas as crianças, elas vão crescendo, vão interagindo cada vez mais, né? Os marcos motores são muito mais observados durante a consulta com o pediatra. Agora, os marcos da socialização que eu acho que ficam a desejar, né? A gente sabe que hoje em dia teve um trabalho publicado na Revista Brasileira de Pediatria, de Residência Pediátrica, em 2019, falando que os primeiros sinais são notados pelos pais, depois os professores em 16% dos casos e os pediatras estão ali em 3,5% dos casos. Então, assim, é uma coisa que ainda precisa modificar, né?
Porque é o médico que a gente mais tem contato, né? Sim. É o pediatra. E às vezes é o que mais invalida. E aí eu já entrevistei vários médicos aqui e a maioria, a fala é a seguinte, assim, Renata. Nós não temos durante a graduação, durante a faculdade, a matéria mesmo para falar que foque naquilo, né? Aí eu lembro de uma das convidadas que ela falou, eu tive uma aula durante a minha graduação, né? Claro que não justifica pro pediatra ir atrás e procurar, mas a gente vê também que tem um déficit ali, né? Desde a formação desse profissional para que ele fique atento, porque é essa família que vai confiar nele, confia nele, né? Sim. O que eu posso dizer é que na minha graduação realmente não teve, mas eu me formei em 2005, né? Então, assim, 20 anos atrás era uma coisa, né? Uma taxa de prevalência, né? A gente tem os últimos dados do CDC publicado em 2023 que está 1 para 36. Então, não tem como, eu não sei como está estruturada a grade, né, curricular atualmente, mas não tem como não estar presente, né? Assim, o que a gente tinha é algum caso que foi atendido em ambulatório e você vai e estuda, mas não especificamente estudar sobre o autismo. Então, como não era a minha área, eu também tinha a ideia daquilo que é muito comum, senso comum, né? O que todas as pessoas sabem que não estão envolvidas com o autismo. Então, para mim foi difícil, né, de chegar lá, mas também quando eu cheguei, eu não voltei atrás, né? Apesar das dificuldades, né, de não ser validada a minha queixa nem como mãe, nem como médica, eu sabia que precisava tratar, né? Então, assim, eu fiquei sozinha, né? Mas eu não perdi esse tempo, né? Então, assim, claro, não foi adequado, não foi na intensidade adequada, mas ainda assim as coisas caminharam relativamente bem, tá? E aí você falou, né, da amamentação, depois da questão de que a criança vai tendo que ter ali a questão do desenvolvimento mês a mês mesmo, né? Isso. Tipo, não é uma coisa que vai saltar muito aos olhos. E que outros sinais, assim, importantes, né? Importantes de alerta. Na verdade, assim, por exemplo, a criança, no primeiro mês de vida, ela é puro reflexo, né? Reflexos de sobrevivência mesmo. Então, assim, a gente tem que observar que a partir do segundo mês, essa criança, ela tá mais ativa, né? Ela começa, a mãe, ela já vai tendo uma percepção do choro dessa criança, que é a primeira comunicação dela. Então, essa criança, ela vai ter choros diferentes para diferentes necessidades. Então, é um sinal de alerta. Outra coisa também, a criança que chora demais não é normal. E a que não chora nada também não é normal. Você tá numa casa com um bebê e não ter a percepção de que tem um bebê ali, né? É muito estranho. Né? Claro que quem é mãe e pai de primeira viagem fala, glória a Deus, essa criança dorme super bem, é um bebê que não dá trabalho. Eu já ouvi isso de pais, né? Hoje em dia, nossa, quando ele era bebê, ele não dava trabalho nenhum. Hoje em dia, é um furacão. Né? Então, assim, como que as coisas mudaram, né? Porque era um bebê mais hipotônico, um bebê que não reagia, né? Que não interagia. Então, essas coisas têm que ser pontuadas mês a mês, porque a criança com 3 meses é outro bebê, né? Ele tá cada vez mais ativo, tem o sorriso social, né? Esse bebê já tá... você coloca ele de bruços, ele já está levantando, né, o pescoço, já está sustentando bem, às vezes com atraso em relação ao corpo, a hora que ele é pegado no colo, mas, né, já tem ali o desenvolvimento e sempre a interação, né, primeiro ali com os pais, com quem convive diariamente com essa criança, né, para depois ver como que está o relacionamento dele com outras pessoas, com desconhecidos. Né, se esse bebê permanece apático, né, alguma coisa tem que chamar atenção, não é normal. Aí o bebezinho de 6 meses, que ele já está sentando, já tem a lalação, né, o bebê que está pegando já os objetos, né, às vezes ele já consegue segurar a sua mamadeira,
né? Esse bebê já está rolando. Então, tudo tem que estar muito em sincronia, né? Se não tá, o que está acontecendo? Hoje em dia, a moça, a enfermeira que me auxiliou na amamentação, ela estava me pedindo ajuda. Ela falou assim, eu tô com um bebê, olha, tem bebês desafiadores, mas esse... Ela falou assim, não tem nada. Ela fica assim até os 5, 6 meses ajudando, tá? Não tem nada que acalme essa criança. Não consigo. E ela fez vários cursos, né? Tipo, nem assim, ela e provavelmente nem a mãe, então, né? Aí, não é só... aí eu falei assim pra ela, fui dando algumas dicas. Eu falei assim, às vezes é um bebê que tem alguma alteração sensorial, né? Então, assim, eu fui falando pra ela, né? Do quarto, da luminosidade, da temperatura, né? Então, assim, ela falou, Renata, eu já fiz tudo que você pode imaginar, né? Então, aí começa a introdução alimentar, né? Tem que observar muito esse momento, né? O futuro seletivo grave, ele vai ter uma dificuldade na introdução alimentar. Então, assim, é uma fase que não é para ter problema. E aí a gente escuta do pediatra nessa fase, mãe, você tem que insistir, você tem que forçar. E é um caos aí, porque aí a mãe se sente culpada porque não consegue, porque nada que você dá pra criança, a criança aceita, a não ser que seja de um determinado jeito. Mas a gente não tem noção quando não tem um diagnóstico ainda, ou não tem nem contato, nem sabe o que é autismo, ou qualquer transtorno sensorial, né? Tipo, nada. A gente não sabe que aquilo é... Que é um problema. Que é um problema. A gente acha que é da criança, que é mais difícil, né? Mais difícil, é chata pra comer. Aquelas coisas que a gente escutava lá antigamente, né? Isso. E, na verdade, não. Até outro dia, minha irmã é pediatra, né? Na minha família, a gente não é família de médicos. Só tem eu e o meu irmão. Aí, outro dia, ele me mandou um vídeo. Falou assim, o que você acha? Porque foto a gente não consegue perceber muita coisa, né? Mas era uma conhecida dele, né? Ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, olha, uma criança, um bebê... que já está com uma estereotipia vocal de 6 meses, com dificuldade na introdução alimentar, um bebê que não olha em nenhum momento para quem está dando o alimento para ele, a pessoa está falando, está interagindo e o bebê não está olhando em nenhum momento. E eu, pela imagem também, eu falei assim, nossa, parece algum quadro sindrômico também, porque é um bebê com uma implantação baixa da orelha. Então, tudo você tem que, né, olhar. Só que não é uma pessoa que ele teria liberdade para sinalizar, né, mas ele compartilhou comigo. Falou assim, como ele é pediatra e é, né, da mesma cidade, pode ser que em algum momento passe com ele, né? Então, assim, ele já me perguntou, eu já sinalizei algumas coisas. Porque se você tá com um olhar atento para isso, é mais fácil, assim, de notar, né? Se você não tá, você vai fazer a consulta da sua rotina, da puericultura, checar os alimentos, né? Introduziu, tá com atraso motor, não tá, e tá fazendo a vacinação adequada, vida que segue. Né? Só que esse bebê vai crescendo e vai já estabelecendo alguns padrões, que nem você falou, se não for a comida daquele jeito, naquela posição, às vezes já tem o seu padrão de rigidez cognitiva, né? Então, você só vai notar se estiver pensando naquilo. E às vezes você vai perceber que aquilo realmente se tornou um problema meses depois. Exato. Que aí já estabeleceu alguns padrões também, né? Que já ficou ali, você tá tentando, mas é aquela história, você não consegue dar outro alimento, você não vai deixar a criança com fome, você vai lá e dá o que ele quer. Às vezes é o leite, né? Que era o que ele já estava habituado a se alimentar. E aí você vai vendo aquela criança crescer e ela tá basicamente no leite, né? Então já tem outros distúrbios alimentares ali, né? Uma desnutrição sendo instalada também. E nessa fase que eles são bebês também, a questão do sono, a gente também tem que ficar alerta? Crianças que têm muita dificuldade para dormir. Também, né? Mas aí por isso que é importante a avaliação de um terapeuta ocupacional, de um consultor de sono, né? Que vai fazer a orientação adequada de uma higiene do sono, né? Porque a gente tem que considerar que às vezes tem erros, né, familiares. O bebê, ele entrou naquela família, na verdade não é ele que
tem que se adaptar àquela rotina. Se você opta por ter um bebê, é porque você está disposto a fazer concessões por ele, né? Então, assim, para você organizar uma rotina, tem família que fala, eu não tenho rotina, mas tem que ter. Então, o bebê também não vai ter um sono bom, porque se nem ele sabe qual que é o momento de relaxar, né? Então, assim, isso é um ponto fundamental, né? A gente se dedicar exatamente a isso, né? Eu costumo dizer que é muito fácil ter filhos, o difícil é você ser mãe. É cuidar ali no... Exato. Não, é muito mais fácil eu ficar trabalhando e pagar para alguém, não é? É mais fácil, de verdade. Mas não é por isso que a gente decide ser pai e mãe. Pelo menos nunca foi esse, né? Essa é a minha intenção. Eu até costumo dizer, nossa, a maternidade foi o sonho que eu demorei mais tempo para realizar. E até vejo muito isso. Eu falo assim, gente, acho que eu quis tanto porque é aquele amor que não importa, não depende do outro. Depende só de você. Independente do que ele fizer, você nunca vai deixar de amá-lo. É um amor incondicional, né? Exato. E é o mais... Eu digo que é o maior trabalho que a gente tem na vida. Não adianta, assim. E é o nosso ponto mais frágil, né? Sim. Então, por eles a gente faz tudo mesmo. Mexeu com o nosso filho. Cara, sai de perto. E aí, olha só, outro ponto interessante, né? O bebê vai chegando ali nos 7, 8 meses, já vai estar se preparando para engatinhar, né? A gente sabe que até 7% da população pode pular essa fase do engatinhar e depois já ir direto para andar. E o bebê autista, em torno é uma população que até 50% não engatinha. Bastante, né? Então, assim, também tem que chamar atenção de alguma forma, né? Então, e aí eu entro em outro ponto, que aí olha-se muito a questão mesmo motora. Então, aquela criança que andou, que engatinhou, tudo no tempo, né? Aí não tem preocupação, parece, né? Exato. Você vai começar daí só a se preocupar lá com 1 ano e meio, geralmente, quando não tá falando nada. Se tiver alguma questão na fala, se tiver, né? Se tiver, atraso de fala. Mas a gente não olha mesmo essa parte da parte de interação social ali do bebê, né? Mas você sabe que os pais, eles não vão te procurar porque o filho não tá brincando com outra criança. Eles vão procurar pelo atraso de fala, né? É a principal queixa, né? É o que a maioria consegue notar. Então, assim, por exemplo, no meu caso, né? Com 12 meses, ele não falava mamá e papá, mas ele falava má, pá, com função. E me chamava muita atenção que eu tinha um vizinho que era um pouquinho mais velho. Aí a mãe falava assim, olha, com 1 ano e meio, aí você vai ver, ele vai falar várias palavrinhas. Ele falava, mas não era aquelas várias que ela me disse, né? Então aquilo começou a me incomodar, né? Até eu falava, hoje em dia, né? Assim, a gente sabe que é matemático, né? De 20 a 50 palavras com função, né? Com 1 ano e meio. Aí depois com 2 aninhos, né, de 150 a 200 palavras. Então é um gap muito grande, né, conforme vai passando o tempo. O distanciamento do par vai ficando muito chamativo. Só que a beleza do diagnóstico, a gente fazer o diagnóstico precoce. Porque a criança com 4, 5 anos, que todo mundo consegue ver, né, já não é mais a intenção. A gente tem que fazer o diagnóstico cada vez mais precoce. Mas eu vejo que agora a gente já tá falando muito mais, né, do que há 10 anos atrás, assim. Porque a gente ainda ouve muito quando fala, meu filho tá com atraso na fala. As pessoas falam, acho que algumas porque não têm conhecimento mesmo, e outras porque querem tentar te acalmar ali, o coração da mãe e tal. Exato. Mas acaba atrasando aí o diagnóstico, é aquilo. Não, mas cada criança tem seu tempo, logo ele vai falar, a menina é mais preguiçoso. Várias frases que, tipo, aí a mãe, não, acho que é coisa minha mesmo, né? Todo mundo tá me dizendo isso, só eu que tô vendo, né? Mas mãe sempre sabe, né? Você Sabe. pode não saber o que é. É igual professor, né? Mãe e professor sinalizou, você tem que procurar. Porque, assim, nenhuma mãe quer que seu filho tenha alguma dificuldade.
Se a mãe notou, se tá tendo uma queixa, precisa ser investigado com seriedade, né? A mesma coisa os professores, que tem que ter toda uma cautela para abordar esses pais, para sinalizar qualquer coisa. E aí, a hora que sinaliza, pode ser que a família, né, reaja de uma forma negativa e fale, ó, você não é da área da saúde, o que você está apontando isso para o meu filho, né? E aí, ou então quando consegue que essa família leve a criança num pediatra, também é invalidada, né? Fala assim, não, essa professora não tá viajando, né? Então, assim, quanto que os professores têm dificuldade também de conseguir um sucesso num diagnóstico precoce, porque eles estão vendo o coletivo, eles vão ver quando alguma criança está destoando da maioria, né? Ele pode não saber o que é, mas tem alguma coisa que está fora do padrão, né? E pode ser que, né, que seja algo que não seja autismo, mas precisa de uma investigação, precisa ser sinalizado e ir atrás. Porque a gente fala em autismo, mas todo atraso é um atraso. Aquilo está prejudicando o desenvolvimento da criança. Imagine uma criança que não fala e tá todos já os pares dela falando ali e ela não consegue se comunicar. Então, o nível de frustração, o nível para ela se desenvolver já emocionalmente mesmo vai ser muito difícil. Exato. Então, mesmo que não seja autismo, né? Isso. Outra coisa que me chamou a atenção, né? Quando meu menino começou a andar. Ele andou com 1 ano e 1 mês, né? Ainda pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, é preconizado até os 18 meses, mas é 1 ano e meio, né? O andar. Mas já está reduzindo, assim, se não andou até os 15 meses, tem que ser investigado esse atraso motor, tá? A gente acha até, inclusive, que no próximo DSM vai entrar como critério diagnóstico as alterações motoras, porque elas podem estar presentes, né, nos autistas em até 78% dos casos, tá? Então, a gente acha que vai acabar tendo um critério a mais aí. Na verdade, o DSM, várias coisas a gente teria que colocar lá, né? Que não estão lá, mas que você vai pegar os autistas e vai fazer um recorte, assim, você vê uma porcentagem muito grande de várias coisas neles, né? Exato. Que a gente fala, né, da introdução alimentar, que a gente tá falando aqui só dos bebês, né? Tipo, mas tem vários sinais ali que quase, depois que a mãe descobre que é autismo, daí você fala, nossa, agora eu entendo. Olhando para trás, E é muito parecido. Mas você sabe que essa parte, assim, a gente acha que algo mudou, né? Depois que a gente entrou no mundo do autismo, é uma percepção errônea nossa também, porque nós estamos dentro de uma bolha, né? Então, assim, a nossa percepção de que todo mundo sabe o que é o autismo é porque o nosso contato acaba sendo com todo mundo que vivencia isso. Eu costumo até dizer que, claro, antes da maternidade eu só tinha, né, amigas que tinham filhos típicos. Eu não lembro de ter alguém que não tivesse. Depois que eu descobri o diagnóstico do meu filho, ficou 50% um tempo. E hoje em dia, a maioria das minhas amigas, quase que 100%, são mães atípicas. Então, assim, a gente tá mergulhada nesse mundo, mas a sociedade, não. Até eu costumo dizer assim, né? Segundo os dados da ONU, 1 bilhão de pessoas, né, tem algum tipo de deficiência, dos 7 bilhões e meio que somos. E a gente não sabia disso, pelo simples fato de que 5 anos atrás eu não precisava saber. Então, hoje eu sei, porque muita coisa eu precisei aprender por conta do autismo fazer parte da minha vida. Ontem ainda eu vi um vídeo de um rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele foi diagnosticado agora como autista, agora na vida adulta. E aí, era a conversa que eu tive com meu marido, né? Que quando vem alguém, assim, que não é da área, que não tem nada a ver com autismo, aí sim a gente vai conseguir atingir pessoas que não entendem nada de autismo. Porque o público dele não é o público que
do nosso nicho. Que vem saber pesquisar e, né? Exato. Então, é um público novo que vai ter contato através das postagens e das coisas que ele tá trazendo. Sim. Porque é muito difícil realmente sair da bolha, assim. Exato. Tipo, de pegar vamos pegar nosso podcast, ele vai chegar pra todo mundo. Não vai chegar pra quem tá já inserido naquilo, que tá procurando, né? Isso. Mas então... você sabe que eu vi um vídeo do YouTube da Lau Patrão e me marcou bastante, porque a gente se identifica muito, né, com quem vivencia a maternidade atípica, no sentido que ela fala, assim, sobre um provérbio, um ditado africano. Ele fala assim, é preciso uma aldeia para educar uma criança, até que essa criança tenha alguma necessidade especial. Esse é o limite para esse bonito provérbio africano, e a gente cruza uma linha importante. E do outro lado, essa aldeia se desfaz. Então, quando a gente toca nessa maternidade que ninguém quer, que ninguém vê e que todos têm medo de falar sobre, é isso que acontece. E aí a gente vê em muitas situações essa mãe sozinha e que ela vai tentar ser a aldeia da criança. E ela vai falhar, né? Porque, assim, ninguém consegue ser tudo o que seu filho precisa. Claro que é isso que a gente gostaria, né? Porque a gente não gostaria de vivenciar esse preconceito que machuca a gente todos os dias. Eu falo assim, independente, né? Se é autista nível 1, nível 2, nível 3, o autismo, ele dói um pouco por dia, né? Em diferentes momentos, em diferentes situações que a gente vivencia, na sociedade, na escola, na família, né? Nos amigos. Então, assim, dói para todo mundo. Eu sei, eu tenho a percepção, né, do que é mais difícil, né? Quanto menos dinheiro, mais difícil, né? Quanto maior a gravidade do quadro clínico, mais difícil, tá? Tudo isso eu tenho percepção, porque vou te dizer, né? A partir do momento que a gente lida com rede social, eu comecei até a ficar com medo de gravar vídeos, porque você é interpretado de tão diferentes maneiras, né? E a gente tá num processo de tentar agregar, de tentar passar informações legais, né? De ter pessoas ali ajudando. E, de repente, sempre tem gente com um comportamento autodestrutivo, sabe? É muito triste, né? A gente bate tanto na tecla de que as crianças precisam ficar com menos telas, e nós estamos vendo a sociedade, o adulto adoecendo com a tela na mão. E sem saber usar, né? Exato. Não sabe usar. Ou usar para o lado ruim, né? Então, usa para mostrar aquela faceta que você não tem coragem de mostrar pessoalmente ali. Exato. Mas atrás de uma tela, né? Exato. Que você sabe que, infelizmente, não vai acontecer nada. Sim. Você vai falar e no começo eu lembro que eu sofria muito com os comentários nas redes sociais, assim, até que chegou um momento que eu disse, não vou ler mais comentários ou vou começar a tentar ignorar, assim, porque eles te destroem se você não tiver preparado. Exato. Se você não souber lidar com aquilo, sim, se você pegar para você, né, as pessoas não te conhecem, elas não sabem quem você é, né, como que você age no dia a dia. Então, e mesmo assim, elas te julgam, né? Então, assim, já teve comentários, olha, foi uma bobagem até, né? Uma época agora atrás aí que o Ministério da Saúde retirou o MChat, né, da caderneta de vacinação. Então, teve muita crítica, né? Até já voltou, né? Mas, assim, em algum momento eu fiz um comentário sobre uma análise crítica que teve nos Estados Unidos, né? Sobre o MChat. Né? Então, assim, quando a gente tem uma baixa prevalência, tá, de qualquer patologia, apesar do MChat ser altamente sensível e altamente específico, ele acaba perdendo
esse valor quando tem uma baixa prevalência, tá? Na população geral, a gente tem uma prevalência de 0,2, 0,3% de autismo na população geral. Então, esse teste de sensibilidade e especificidade perde e a gente vai analisar o valor preditivo positivo e negativo do teste. Então, se o teste for negativo, ele é 100%, tá? O preditivo negativo dele, ele é 100% negativo mesmo. Só que se ele for positivo, ele é um falso positivo em até 32% dos casos, tá? Então, assim, que isso quer dizer? Que é compatível com os valores empíricos. Então, realmente, só que isso eu tô falando para uma sociedade americana, né? Que é totalmente estruturada de forma diferente. E esse tipo de debate não cabe numa rede social. Então, depois que eu fiz o comentário, eu acabei retirando, porque eu fui, assim, as pessoas falaram, nossa, tem gente que usa DR e nem tem doutorado, né? Tem gente que, os médicos hoje em dia são mal formados, são recém-formados, tipo, eu falei, gente, eu tenho 20 anos de formada quase, então assim, eu não vou ficar batendo boca, né? Para explicar isso para as pessoas, mas eu falei assim, gente, eu não posso cair mais numa dessa. Então eu retirei o comentário para me proteger, né? Porque é um recorte, é bem isso, só pega um recorte, não sabe qual é realmente o contexto geral daquilo que está sendo falado, porque não dá tempo, né? Exato. E as pessoas não estão afim também. Exato. A gente estava falando outro dia sobre debates, né? As pessoas não estão afim lá de debater. Elas estão afim só de defender o seu lado. Isso. E não... Calma, escuta o que o outro está te falando e vê no que aquilo realmente pode ser aplicável, né? Então, eu vejo que a internet é isso. Parece que você não vai mudar a opinião de ninguém. É muito difícil. Mas agora você falando novamente sobre o preconceito da sociedade, né? Eu tinha, assim, vários contatos vamos dizer, fora da bolha, né? De páginas que são sobre dicas de crianças, né? De um modo geral, ou mesmo da parte da saúde. E algumas pessoas eu pedi para ajudar a divulgar, né, sobre o autismo, e não tive resposta. Então, e eu noto isso, a gente primeiro teve o Mágicas de Mãe, né? E aí, quando a gente começou a abordar mais o tema neurodivergente, eu comecei a ver também as pessoas indo embora, porque elas não estão afim de escutar. Muitas que não estão na bolha e que, isso não tem nada a ver comigo, então eu não vou escutar. Exato. Então, sociedade ainda, a gente tem muito para conseguir atingir ali. Porque realmente isso que você fala, eu quase chorei aqui, né, que você falando. Mas é porque é muito impactante. É a real, assim, quando você vê, você tá sozinho. E a aldeia se desfez. E aí fica só o seu núcleo familiar ali, e quando fica, né, o pai, né, porque geralmente, muitos casos, o pai vai embora, né? Sim, mais de 50% dos casos. Eu digo, assim, aqui a gente é um companheiro mesmo ali, de fazer as coisas tudo junto e tal, mas não é a realidade. Não é. É de poucos, assim. Exato. Mas, então a gente tem que, essa parte de conscientização nas escolas, no parquinho, no médico, exato, no hospital. Você leva numa emergência, muitos médicos não sabem como lidar. Não sabem. Sabe? E, assim, na verdade, tem hospitais já, né, fazendo salas específicas para atendimento de autista, né, isso é muito bom. Então, assim, além de ter um atendimento prioritário, ele tem uma sala que a pessoa pode se acalmar, talvez passar um vídeo para ter alguma previsibilidade de como vai ser aquele atendimento. Então, tem um olhar focado nisso aí. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais não estão preparados também, né? Porque, assim, precisa fazer um treinamento, né? Do jeito, né? Da contenção. Se houver necessidade de fato de fazer a contenção da criança, como que ela pode ser feita sem machucar a criança? E aí eu vou falar de um caso que nem é uma criança atípica.
um filho de uma amiga, foram colher o exame e ele teve uma luxação do braço. Nossa. Não é um absurdo? Porque deve né? ter segurado. Sim, então assim, muita é força. falta de prática, de contenção, isso de criança, né? Então, assim, são coisas muito sérias, porque se você trabalha numa emergência, você tem que estar preparado para tudo, né? É uma situação crítica, né? Que o paciente vai chegar ali agudo. Então, tem que ter a visão de todas as possibilidades dessa emergência, né? Emergência não é para atender paciente ambulatorial, que chegou lá andando, conversando e com uma queixa para ser investigado alguma coisa. Não, é uma coisa para ser resolvida prontamente, né? Então, assim, ainda precisa de muita conscientização, de muito trabalho. Agora, vou te falar outra coisa, né? Mais um problema que eu arrumei, né, para minha vida, né? A gente quase não tem problema nenhum com autismo. E aí, sobre a própria carreira, né, médica. Então, eu trago muito da minha vivência, né, de terapia intensiva para o autismo. E vou te dizer que é mais difícil atender o paciente autista do que um paciente em UTI. Porque, assim, é mais difícil para a gente resolver todas as contingências dessa família, né? A UTI era rápido, ou você resolve, ou vai se resolver sozinho, né? Mas o autismo, ele vai estar sempre ali, né? O paciente vai voltar para você. Se você deixou de resolver alguma coisa, não adianta jogar para frente. Ou esse paciente vai procurar outro médico, né? Agora, o que eu arrumei para minha cabeça, né? Eu sempre me capacitei, sempre fiz as minhas especialidades, né? Conforme eu escolhi na minha vida. E alguns especialistas já me questionaram, né? O que você está atendendo, né? Autismo, se você fez só a pós-graduação em neuropediatria. Mas isso eu vou falar para você que às vezes é o profissional que não é bom. Porque a medicina ela é muito vasta, ela tem espaço para todo mundo. Eu nunca tive medo de perder a minha posição, meus pacientes, meu atendimento, meu plantão, porque eu sempre fiz o que eu considerava correto, sempre trabalhei direito. Então, por que a pessoa está se sentindo ameaçada por eu estar atendendo autista, sendo que ela já é tão subespecialista? É interessante isso, né? Mas os bons profissionais não estão incomodados, né? Porque eles sabem que eles não vão perder seus pacientes. Mas os subespecialistas que não estão tão seguros assim, ficam mais incomodados. E daí eu acho que entra também o outro, que é a questão da inveja e de outras coisas que as pessoas têm, né? Pode ser também. E que daí, tipo, ela tá indo, mas eu não tô. Então é mais fácil eu ir lá e tentar, falar alguma coisa pra, sabe, denegrir e tudo mais. Pode ser, mas até isso acontece. Na verdade, assim, a medicina, ela é triste, assim, o caminho que tomou, né, de aumento desenfreado de faculdades. Então, assim, vai cair a qualidade do profissional mesmo que está sendo formado. E, assim, é uma briga de vaidades que não faz sentido, né, para quem opta por trabalhar nessa área. Então, é triste, mas isso acontece também, né, como ser humano em outras áreas. E eu vejo, assim, hoje em dia também, as pessoas, elas sempre, claro, né, eu estudei isso, te questionam mais, as pessoas estão mais, não estão mais tão passivas, né, antigamente o médico ocupava uma posição, né, hierárquica acima e eram ordens, né? Que ele falava. Isso, era lei. E assim, as pessoas realmente, elas estudaram mais, elas pesquisam mais, então vão chegar para você com mais questionamentos. Então, qual que é o problema, né, de você esclarecer as dúvidas, né? Você tem que estar muito seguro do papel que você ocupa na medicina e nunca esquecer, né,
que, por exemplo, eu na UTI, nunca ninguém me procurou para ser atendido numa UTI. Ele não teve escolha. No meu consultório, a pessoa tem escolhas. Ela pode me procurar ou não, né? Pode ir no consultório de outro. Então, assim, sempre carreguei isso para mim, né? Você sempre está lidando com um ente querido de alguém, né? Então, assim, pode não ser nada para mim, pode não ter tido tempo de criar um vínculo, né? Mas é o amor da vida de alguém. Então, isso a gente sempre tem que levar para a vida, né? E a gente pensar que, imagina, a gente tá falando do autismo, que a gente sabe que tudo é caro e a maior parte da nossa população não tem acesso, financeiro mesmo. E então, assim, a pessoa, quando ela vai nesse médico, ela botou todas as esperanças dela para estar ali. Então, ela confiou muito naquele profissional, porque foi muito difícil ela chegar ali. Não foi fácil. Não. Por isso que realmente eu acho que a palavra humanizado acho que teria que entrar em todos os consultórios, assim, sabe? Porque muitas vezes você não vê. Não vê. E assim, na verdade, as pessoas, elas... Por isso que eu falo que o autismo ele é tão difícil, porque a gente vai lidar com diferentes esferas ali, o problema, né? A gente sabe que no SUS não tem o tratamento, os diagnósticos são cada vez mais tardios. Então, no convênio, a gente tem as dificuldades de ter que lidar com o plano, né? O plano não libera terapia, ou libera menos, ou não, né? Então, assim, é a todo momento, né? Que a gente vai lidar com as adversidades. Ninguém tá... A não ser que seja uma pessoa muito rica, né? Que aí ela vai pagar a melhor terapia, a melhor supervisão, o melhor terapeuta ocupacional, o melhor psicopedagogo. Ela não tem essa preocupação. Então, assim, ela vai... Beleza. Só se a criança não tiver uma genética favorável, né? Que aí não importa se é a família engajada, a equipe muito bem estruturada, mas se ela não tiver uma genética favorável também não vai fluir, né? Sabe que eu queria só entrar num pontinho ali que você falou. Pacientes que acabam indo para UTI, autistas. É mais lento? É mais lenta essa recuperação deles? Porque eu fico pensando que a maioria das UTIs, pelo menos as que... Já fui em algumas, infelizmente. Mas eu não sei como é que as crianças melhoram naquele ambiente. Porque é muito barulho, é muita informação, tipo, questões sensoriais são muito fortes ali, sabe? Luz, barulho, 24 horas por dia. Furando daqui, furando dali. Tipo, vai tirar na artéria lá o sangue 2 da manhã da criança. Então, assim, a físio atendendo, todo mundo mexendo toda hora, aí vai dar o banho. É mais difícil. É mais difícil. Então, assim, são crianças que têm que ficar mais medicadas, né? Até para conseguir ficar... Se é uma criança que tem que ficar deitada, né? Numa UTI. Então, tem que medicar mais também. Porque daí já tá... É um ambiente total... Várias questões, né? Se for pensar, assim. Já tá num ambiente que não é o dela, com a imprevisibilidade. Não, a UTI, ela já é um trauma, né? Assim, sem ter qualquer alteração sensorial. Porque, assim, para a gente conseguir fazer que o paciente tenha uma noite de sono de horas adequadas, é muito difícil. Por quê? É monitor apitando, é luz, né? A gente não consegue diminuir a luz ao ponto de ficar um ambiente mais escuro mesmo, né? Para ter esse descanso de fato. Então, vai acumulando o estresse de não estar dormindo direito, né? De estar sempre com barulho, então sempre em alerta, sempre alguém mexendo. É super difícil. Eu acho que a gente só foi em uma UTI, que era no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Que aí era separado. Era realmente quartos, assim. Então, os médicos ficavam... E ao redor eram quartos fechados. Foi a única UTI que a gente foi que a gente conseguiu ter um pouco mais de... Conforto, assim. E pra recuperação mesmo, né? Mas as outras foram bem... Não, existe UTIs de tudo que é tipo, assim. Né? A gente... se surpreende, né? Hoje em dia tem realmente quartos individualizados, né? Que a diferença do quarto de enfermaria é o monitor,
é o quanto essa pessoa está invadida, monitorizada, né? Então, é um quarto com banheiro, um frigobar, a família fica junto, né? Claro que com criança fica, né? Menor de idade é lei, mas muita coisa modificou, né? De 20 anos para cá. Renata, a gente foi indo para outros assuntos ali, mas eu queria voltar um pouquinho mais pra gente trazer mais sinais, assim, que esses pais e até os médicos, né? A gente tá falando aqui para o profissional ou professor, para quem trabalha mesmo, tem cuidado ali com a criança autista ou criança, tá vendo que a criança tem um atraso, assim, né? Então, a gente chegou lá nos 2 aninhos, então a gente já falou do atraso na fala, falou das questões da alimentação, do sono, da amamentação, essa troca, socialização. Isso. E aí, o que mais, assim, ela foi pra escola, por exemplo, daí acho que a escola vai ficando mais perceptível, né? Isso. Porque tem esse brincar, tem outras questões, né, que podem ser percebidas, né? Tem, porque assim, por exemplo, a criança, ela obedece comandos, né? Comandos simples. Então, assim, a criança de 2 anos, mesmo se ela tiver com um atraso de fala e não for autismo, ela vai estar se comunicando de N maneiras diferentes. E você vai falar assim, nossa, ela não tá falando, mas ela entende tudo e tá se fazendo entender, mesmo sem falar. Então, assim, essa criança não vai fechar o diagnóstico, né? Mas, porque ela tem toda já a linguagem, né, gestual, né? Porque, assim, antes da fala vem a compreensão. Então, por isso que a gente bate tanto, né, nos pré-requisitos da fala, o que pode ser trabalhado em cada idade, né? Então, assim, ela tem que ter até 1 ano e meio, até 15 meses, na verdade, a criança típica, ela tem estabelecido a atenção compartilhada, né? Que é a capacidade de prestar atenção naquilo que o outro está falando, né? É fazer a triangulação do olhar, né? Então, assim, a criança típica tem isso estabelecido, né? A atípica não vai ter, né? Ela não vai ter o gestual, a imitação, a intenção comunicativa, ela não vai apontar. Então, assim, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto para depois vir a fala, né? Porque a gente vê uma ansiedade muito grande dos pais pela fala, né, da criança o quanto antes. Então, assim, se essa criança não senta, não olha nos olhos, como que ela vai imitar esse comportamento? Então, não vai vir. Ou você sabe que ela não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. É uma criança com alienação do comportamento. Quer dizer, ela pode estar até te olhando, né? Mas não está entendendo o que está acontecendo ali, né? Exato. Porque... Mas é um próximo passo, né, para ser trabalhado. E para aqueles pais, você tocou em um assunto que ali no meio da nossa conversa, que era às vezes outra pessoa percebe, que não os pais, né? Até quando teu irmão trouxe, a professora traz, e aí como que abordar mesmo esse pai, assim, você tem alguma dica, assim, tipo, olha, como que eu abordo para ajudar essa criança? Na verdade, assim, como profissional, a gente deve sinalizar sempre, né? Mas a reação dos pais vai ser uma caixinha de surpresas, né? Não tem como a gente falar assim, olha, vai aceitar de bom grado. Ninguém quer, né, que seu filho tenha dificuldade. Então, o primeiro impacto é uma negação, é uma raiva, até que a gente dando um tempo para esses pais pensarem um pouco mais, pode ser que eles façam uma comparação mais aguçada e realmente vai atrás de investigar, né? O que não pode é realmente a gente deixar passar, ou falar que Einstein falou com 3 anos, né? Então, a gente não pode continuar com esse discurso. O que está em atraso precisa realmente ser estimulado. Não tem que fazer esse tipo de comparação. Você teve, quando você recebeu o diagnóstico do seu filho, assim, você passou também por esse momento, mesmo você sendo médica, e já estando ali, né, de olho nos sinais
Qual foi sua reação, assim, quando foi confirmado mesmo o diagnóstico? Então, na verdade, com essa idade dele, não foi confirmado, né? Não? Mesmo eu levando ele nos especialistas que eu tive acesso, não me confirmaram o diagnóstico, né? Então, assim, ele respondia algumas perguntas, né? Sobre cores, animais. Então, mesmo assim, as pessoas acharam que estava legal. Só que tinha coisas que na época eu não saberia explicar, né? Embora ele falasse, em algum momento não era uma fala totalmente funcional, né? Nem tinha intenção comunicativa, tá? Ele tinha ecolalias, ele tinha até estereotipia vocal. Então, assim, eram coisas... A ecolalia eu sabia explicar, mas a falta da intenção comunicativa é que eu não sabia explicar o que era. Falei assim, ele tá falando, mas... não tá tendo intenção comunicativa. Você fazia uma pergunta, ele respondia outra coisa, completamente diferente. Então, assim, eu não tive o diagnóstico. Na verdade, o dia que caiu minha ficha de vez foi no aniversário dele de 2 anos. Porque as pessoas vinham para dar parabéns e ele tava lá entretido com os brinquedos, né? Que era em buffet, tava adorando os brinquedos. Então, ele não deu atenção para ninguém que deu parabéns para ele. E as pessoas falavam assim, nossa, ele nem liga para mim. Nossa, ele nem liga para mim. Nossa, aquilo foi ficando na minha cabeça, mas assim, foi me incomodando de tal maneira que a gente chegou da festa, todo mundo foi dormir, eu fui sentar e abri o YouTube. Não foi nem Google, foi YouTube. A hora que eu vi outros sinais... aí caiu minha ficha de vez. Então, assim, ali, para mim, eu não precisava de mais nada, né? A luta foi arrumar um profissional que me ajudasse, de fato, que validasse tudo isso e esperar que a família entendesse, né? Que não era pouca coisa. E ela entendeu? Não. Eu vou te dizer que até hoje eu tenho dificuldade. Meu menino tá com 7 anos. Então, assim, eu dei livro para quem eu pude dar, para as pessoas aprenderem um pouco sobre. E mesmo assim, as pessoas ainda falam assim, eu tenho dificuldade de falar quais são as características dele, né? De autista. Eu falei, então vai estudar, porque eu tô de saco cheio de falar, sabe? E às vezes a pessoa, não sei também o nível de envolvimento da pessoa com a criança, né? Às vezes a pessoa vê uma vez, sei lá, por semana, 1 horinha e não vê que nem você vê sempre ali. Exato, mas e assim também, por exemplo, ele vai muito bem com adultos, né? E aí a hora que você compara com o par, parece assim, nossa... mas que criança adiantada. Não é a criança que tá adiantada, é o meu que tá atrasado. Entendeu? Não é isso. Então, assim, até hoje, ó, tem 5 anos. E aí chega amigos, né, que são leigos, fala assim, nossa, parece que ele é um pouco tímido, parece... E tem outras coisas, outros sinais que ele já perdeu, né? Ele não faz mais essa estereotipia vocal. Então, assim, foi mudando. Aliás, o tratamento, a terapia é para que a pessoa se adapte melhor ao mundo, saiba utilizar ferramentas, né, de comunicação, né, entender os pares, tenha habilidade social, seja cada vez mais independente, não vai deixar de ser autista, né? Então, assim, quando você acha que tá tudo bem, aí o autismo fala, oi, eu tô aqui. Porque vai mudando a fase, vai vindo outras questões, né? Exato, é igual, eu falo, igual fase de videogame, mudou a fase e ficou mais difícil. Então, não tem refresco pra gente. Eu tenho amigas que já estão com os filhos bem na adolescência, assim, ou saindo da adolescência e vão vindo outras questões. Exato. Então, o autismo, ele não vai desaparecer. Não vai. Não tem... Não caiam, gente, nas coisas, tipo, autismo tem cura, autismo não sei o que. Não tem, tá? Não, porque assim, também vem os milagres, né? Tudo que é muito mágico, milagroso, né? O kit que vai resolver e que fulano tomou e sarou, gente. E por que essa pessoa não tá milionária? Né? E porque isso aí não tá sendo divulgado no Globo Repórter, não é? Uhum. Então, assim,
tem que ter alguma coisa muito estranha nisso, né? Não é uma simpatia que vai fazer as coisas mudarem, né? A gente não pode ser inocente a esse ponto. Aquela história, né? Vou rezar pra ele sarar. Sim, a gente reza, tudo... pai e mãe. A gente reza pra que a criança tenha autonomia, pra que ela consiga aí, né, desenvolver o máximo. Exato, para você poder morrer em paz, né? Tem tudo isso envolvido, né? Porque a maternidade nossa que nos assombra é isso, né? É você não ter o direito de morrer. Né? Daí eu lembro da Liliane, né? Então, assim, por que foi tão impactante pra gente? Eu tava chorando e meu marido falou assim, nossa, mas não tô entendendo, né? Por que você tá chorando? Um parente, não sei de quem e-mail lá também morreu, tal. Tipo, mas é tudo que envolve, né? A nossa vida, o nosso maternar, o que a gente deixa de cuidar da gente para cuidar do outro. Isso é verdade, né? As mulheres, elas adoecem mais, né? Não só pelo estresse acumulado, né, pelo isolamento social, né, por tudo o que a gente sofre, né, pelos nossos filhos, essas mulheres que acabam adoecendo, entrando num quadro de depressão e às vezes cometem suicídio, né, isso é muito doloroso, triste da gente falar, mas é um assunto que a gente precisa abordar, né, ninguém está livre. Porque esses casos que aparecem assim na mídia, vira e mexe, né? Ah, ela... Por que ela não pediu ajuda? Às vezes Poxa, pediu. ela tava te pedindo ajuda faz tempo, aí chega um momento que você cansa, porque você sabe que não vai ter ajuda mesmo. Então você, vou fazer tudo sozinha, só que chega uma hora que você não aguenta fazer tudo sozinha. Então, mas aí é a hora que adoeceu. Que já tá passou. E aí é a hora do perigo, né? Porque ninguém faz o que faz em sã consciência, né? Não. Senão não faria, né? Procuraria outros caminhos. Então a pessoa adoeceu para chegar a esse ponto, né? E é diferente de você... meus filhos ficaram maiores de idade, beleza, agora eu posso morrer em paz, né? Porque já estão criados, já estão... Cara, tem crianças que vão precisar dos cuidados para a vida toda. Essa que é a real. Então, o máximo que a gente conseguir ficar, que essa mãe, né, conseguir ficar ali com seu filho, ela vai querer ficar, né? Mas precisa ter saúde. Porque, assim, por mais que você arrume bons terapeutas que vão se dedicar, a única pessoa que vai fazer com o maior amor do mundo é a família, né? Então, assim, é esse pai, essa mãe. Não tem outro caminho. Eu lembro da minha infância, assim, que tinha um menino do lado da nossa casa, que ele tinha alguma deficiência, e eu não sei, ele ia na PAI, só que eu era criança também, então brincava com ele, mas sem saber, ele ficava sempre preso num quartinho, assim, com um portãozinho, ele não saía de lá. E aí, um belo dia, a mãe dele morreu. E o que virou dele? Aí ele foi para uma instituição, e eu acho que em menos de um ano ele morreu também. Então, isso é muito triste. Sim. Porque não tinha ninguém, era só ela para cuidar dele. Na hora que ela morreu, não tinha com quem ficar. E às vezes também a maneira como se comunicou para sinalizar que estava sentindo alguma coisa, alguma dor, alguma coisa, né? Assim, algum sinal para ser levado para um atendimento, né? É uma situação delicada, né? Que a gente não aborda enquanto sociedade também, né? Porque antigamente as pessoas elas ficavam... Você fala assim, nossa, você não via tanto deficiente. Sim, eles ficavam dentro de casa, né? A família se organizava para cuidar e ele quase não saía de casa. Né? Então, assim, a gente cresceu vendo as adaptações, né? No ambiente, não tinha calçada adaptada, não existia placa de estacionamento preferencial, não existia nada disso. Né? A gente viu tudo isso acontecer, né? Essas conquistas. Então, assim, né? Onde é que estavam essas pessoas? Dentro de casa. Né? A família, às vezes, tinha vergonha. E como tem hoje também, né? Sim. Eu falo até... o que eu vejo de maior preconceito e que é muito triste dentro da família, eu vejo principalmente em colegas médicos que não assumem o diagnóstico de seus filhos.
Então, assim, tem várias pessoas que eu vejo nesse tipo de situação. E aí é muito triste, porque a gente está num movimento de tentar conscientizar a sociedade e essa criança, pela tristeza de estar numa família que nem a família aceita ela. Então, assim, não é como se você falasse, ah, não, meu filho não tem, ele vai deixar de ter? Não é. E aí vai sofrer muito mais depois, quando for pro mundo, e saber quem sou eu? Qual é a minha identidade mesmo, né? E não teve... Tá, se a gente tá falando de médico, provavelmente tem ali algum tratamento. Tem o tratamento, né? Mas, assim, pensar que a criança... muitos pais nem vão atrás de diagnóstico, porque não querem admitir isso, mas a criança passa muitos anos da vida, adolescência e tudo mais, sofrendo, né? Não, e o autismo não dá para você jogar debaixo do tapete. Não tem essa possibilidade, né? Não tem. Até outra questão que você comentou comigo, né? Que é muito triste também, que a gente vai descobrindo com o tempo, né? É as escolas, né? Escola. Então, assim, eu sempre falo, eu tenho uma memória afetiva maravilhosa de escola. Inclusive, uma professora minha é minha madrinha de crisma. Então, foi um ambiente tão maravilhoso, tão acolhedor, tão de socialização, de vivência, experiência, aprendizado. Nossa, que orgulho que eu tenho, né, dos professores que eu tive. E, de repente, eu me vi, né, tão fragilizada diante disso, porque antes que eu precisasse mudar meu filho de escola, que ele estudava numa escola infantil, né? E eu vi algumas amigas passando por dificuldade, né? De encontrar uma escola que aceitasse, né, o filho. E aí, quando eu precisei procurar uma escola para o meu filho, eu sabia que eu ia enfrentar isso. Mas é muito doloroso, né? É doloroso porque a hora que você vai atrás de uma vaga, que ela existe, você é tratada de uma forma, né? As pessoas sorriem, te apresentam a escola, e a hora que você conta sobre o autismo, o mundo cai, né? A cara fecha, a vaga não existe, ou o seu filho precisa ser avaliado por um diretor para definir se vai ter vaga para ele ou não. Ou realmente eles negam de cara. Fala que já tem um aluno de inclusão na turma e aquela vaga que tinha não está disponível, então, porque teria que ser uma criança que não dependesse de outras necessidades. E, na verdade, não existe essa lei, né, de que é um aluno por sala, né, de inclusão. Não existe. Mas ninguém quer. Ninguém quer nossos filhos, né? Eu fui em escola que disse na cara, não, nós não trabalhamos com inclusão. Então, fecha a escola, né? Porque ela poderia... É uma empresa. Se for uma Sim. escola particular, é uma empresa. Particular. Então, assim, ela tem opção, esse empresário, de abrir outra coisa, né? Outra coisa, que dê lucro, que não dê esse tipo de trabalho. Mas se você se propõe a trabalhar com isso, você tem que saber que o seu público, você vai atender todo tipo de gente. E não é só, né, o autismo como deficiência, né? É deficiência física, né, visual. Então, você vai ter que trabalhar com todo tipo de adaptação. É um caminho ainda. É um caminho longo. E eu falo que antes a gente via um aluno por sala. Hoje a gente só tem os dados dos Estados Unidos ainda, né? No censo eu não sei como é que vai sair bem esses dados do censo, porque foi por amostragem, não em todas as residências e tal, né? Mas a gente já tem 2, 3 alunos, no mínimo. Eu acho que é subestimado, né? Porque... E os casos que não são revelados, nem né? revelados, Exato. né? Nem revelados. Exato. Então, é um processo muito grande, assim. E acho que a gente já conversou bastante. Assim, adorei, assim, vontade de conversar mais um monte. Mas acho que a gente podia dar, assim, um último recado, assim, Renato, para esses pais mesmo, que estão ali notando que tem algo, mas não sabem nomear, né? Exato. Não estão entendendo. E aí esse pediatra, muitas vezes, não deu
nenhum reforço, né? Ou não percebeu, ou se percebeu também não deu a devida importância. Então, para esses pais, assim, qual o caminho? De tudo que a gente conversou, dá mais fazer um resumo para eles. Novamente, né? O pai e a mãe, eles nunca vão querer procurar um problema no seu filho. Então, se você desconfia que tem alguma coisa e não sabe o que é, não desista de procurar. Né? Porque, por exemplo, eu não sabia como que era o tratamento, mas eu sabia que precisava começar, né? E nisso fui procurar outras coisas. Então, assim, apesar das adversidades, né, dos comentários, pode não ser nada, mas não dá para pagar para ver, né? E se for algo pior, né? A gente não sabe. Qual que é o quadro clínico que essa criança está apresentando de fato. Então, assim, uma dor de cabeça pode ser só uma dor de cabeça na maioria das vezes. E você dá uma dipirona e resolve, se não for alérgico, né? E se for um tumor? Então, assim, tem algum outro sinal? Merece mais investigação? Não dá para brincar, né? De não é nada. Uma hora pode ser. Ou ficar esperando para pagar para ver, né? Não, aí é um tempo que a gente não recupera, né? A gente sabe que os primeiros 6 anos de vida ainda tem... Essa criança está com o cérebro em desenvolvimento, aumentando as sinapses, né? Essas conexões, essa rede neural, né? Então, assim, a gente tem que ajudar a fazer a intervenção nesse período para ela ter um desenvolvimento melhor, uma chance de ser independente, né? Quem vai cuidar dessa criança que virou adulto e não ficou independente? Quem que tá te atrapalhando com isso? Né? Você, enquanto pai, enquanto mãe, a gente demora para perceber a gravidade, né? Então, assim, o quanto o buraco é mais embaixo, né? De fato. É isso aí. Obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. De coração mesmo. E obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. Então, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, de compartilhar ele com outras pessoas e se inscrever aqui no canal. Semana que vem a gente tá por aqui de novo. Obrigada. Um beijo grande, gente.